Josué capítulo 1, verso 10 ao 11. Então, Josué orientou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cujo nosso Senhor, cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Pai, edifica nossa alma, nosso espírito, nosso intelecto. Coloca essa palavra, Pai, cravada com o fogo do Teu Espírito, para que possamos ainda melhor servir ao Senhor, ao próximo. Dê pão ao que tem fome nesta noite e dê semente aos que vão semear as boas novas, para a Tua glória seja, em nome de Jesus. Diga comigo assim: ordem, provisão e objetivo. O contexto aqui da palavra é conhecido certamente por todos nós. O povo de Israel tinha sido liberto por Deus através de Moisés, passado o Mar Vermelho, passado toda aquela luta no deserto, murmuraram, reclamaram, fizeram um bezerro de ouro, e aí Deus fez eles andar 40 anos no deserto, onde o sapato nunca terminou e crescia com o pé deles, e a roupa também. E ali diante do Jordão estava uma nova geração, aqueles que não morreram no deserto, aqueles que reclamaram ou murmuraram. E tinha uma geração de crianças, jovens e já adultos, nesse intervalo de 40 anos. E teria que atravessar o Jordão, porque de lá do rio Jordão estava a terra prometida, tão anunciada e tão falada por 440 anos. Havia só um rio entre eles e a bênção tão esperada por 4 gerações que foram escravas do Egito, no Egito. Era um contexto conhecidíssimo. Moisés tinha morrido. Deus levou, colocou ao monte, como ele tinha tocado na rocha que simbolizava Cristo. Ele levou, mostrou a terra prometida e falou: você não vai entrar, porque você foi um pouco grosseiro ali, batendo na rocha. Eu mandei você só tocar a rocha. Josué era como um braço direito de Moisés. Moisés entrava no templo para receber de Deus a palavra, a direção, ele ficava lá fora esperando. Moisés passava 40 dias e 40 noites no monte em jejum, e ele ficava em jejum no pé do monte, esperando. Quando os espias foram olhar a terra, ele era um deles, junto com Caleb. Só os 2 creram, só os 2 liberaram uma palavra de vitória baseado na promessa do Senhor. Os outros 10 não. Esse é o contexto dessa palavra. Esse momento narrado na Bíblia, esse episódio, ele nos remete de promessas, de coragem, de fé e de posicionamento. Diga comigo: promessas, coragem, fé e posicionamento. É o segredo desta noite. É a revelação de Deus, do Espírito do Senhor, para que possamos avançar nesse restinho de ano. Mas nós vamos avançar em todas as áreas da nossa vida em 2025 como nunca. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então abra o seu coração. Você tem que animar, gostar e crer no seu coração. O coração que crê, o coração que tem esperança, ele não é triste, ele é sempre avivado pela certeza de que as promessas se cumprirão em minha vida se eu me posicionar. Então 2025 é o ano do posicionamento. Quero dizer, irmão, 2025 você tem que se posicionar. A nossa jornada sobre esta terra, nós enfrentamos sempre, de forma escalonária ou constante, desafios, nós sabemos disso. Momentos desafiadores, momentos que batem na nossa cara, momentos que desafiam a nossa fé, momentos que desafiam a nossa crença, momentos que desafiam a revelação da Bíblia.
Momentos difíceis, muitos de nós passamos. Mas momentos difíceis que vêm para crescimento são momentos de oportunidades. Eles exigem decisões de fé, como Josué teve. Decisões de fé são decisões não pautadas em algo que eu enxergo, que eu pego, que eu posso palpar. Decisões de fé são decisões tomadas naquilo que eu não vejo, na expectativa que eu tenho, mas na certeza que eu não vejo, mas vai acontecer. Isso são decisões de fé. Decisões quando eu já tenho um emprego, decisões quando eu já passei no concurso, decisões quando já deu certo, não são de fé, foram geradas pela fé. Existem e existirão esses momentos. Nós já passamos muitos. Tivemos descanso por parte de Deus, tivemos momentos de prosperidade. De novo Deus nos coloca ao deserto para falar com amor ao nosso coração, e a gente encontra. São desses momentos que se faz necessário atravessar o nosso Jordão. O tema dessa noite é a travessia, atravessar para conquistar. Funcionou aqui hoje, você viu? Atravessar para conquistar. Fala comigo, atravessar para conquistar. Então isso me leva à necessidade de atravessar Jordão. É claro que eu não estou falando do Rio Jordão que eles atravessaram naquela época, mas vamos colocar que o Jordão, para mim e você nesta noite, é algo que nos impede de ir para a dimensão da conquista, que nos impede de avançar em áreas ou uma área da nossa vida. Eu tenho que atravessar o Jordão que me impede, porque humanamente naqueles dias eles não atravessariam. Porque se você olhar a história do momento, era um momento de cheia. O rio estava muito cheio, era impossível um ser humano atravessar. Era impossível os bois, se existissem, as ovelhas atravessar. Então não tinha como. E aquela geração, só Josué e Caleb tinham visto o Mar Vermelho se abrir. Os outros tinham ouvido falar. Já pararam para pensar isso? 99% de quem estava diante do Jordão não viram com seus olhos o Mar Vermelho se abrir. Nós precisamos atravessar no final desse ano o nosso Jordão, para que 2025 nós já estejamos lutando dentro das terras da nossa promessa. O que se faz necessário para atravessar o Jordão? Quer dizer que eu tenho que acreditar, eu tenho que me posicionar, eu preciso me colocar para enfrentar e derrubar as barreiras e os que nos opõem à nossa vitória. Ocuparmos o nosso espaço dado por Deus, avançarmos naquilo que Deus já nos prometeu. Todos aqui, sem exceção, têm promessas de Deus. Ainda que um homem, uma mulher nunca te profetizaram uma promessa, de Gênesis, Apocalipse, tem promessa para o João, para Maria, para o Pedro, para o Toninho, para o pastor XYZ, para você à direita, à esquerda. Deus tem promessas e vai cumprir na sua vida. Eu preciso derrubar isso para quê, queridos? Para em 2025 nós avançarmos sobre novas dimensões de bênção. Quem quer encontrar novas dimensões de bênção? Bênçãos prometidas por Deus. A igreja, em geral, no Brasil e no mundo, infelizmente ela está com uma visão mais obscura, um foco mais distorcido para só aquilo que é palpável, momentâneo. Um foco distorcido para enxergar somente um Deus que lhe dá, mas não tem o direito de exigir. Um Deus que parece que nasceu para nos fornecer as nossas necessidades e não para que nós o servíssemos nas suas vontades. Não se vive na maioria dos lugares hoje pela palavra de Deus e pela fé, como nós vamos ver nessa noite a passagem de Josué. Hoje busca mais o tangível, o tocável, o visível. Para quê? Para estimular a convicção de que Deus vai nos ouvir e atender. Deram até um nome para isso nas igrejas, é o ponto de fé. Lembra do ponto de fé? É isso. Você precisa de um copo d'água, você precisa de um sal grosso, você precisa comprar um tijolo.
Você precisa de algo que seja palpável para que você acredite que Deus vai fazer. Não! Nós não precisamos de ponto de fé. Como Josué vai nos mostrar, para que a gente entre na dimensão das conquistas, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que não vemos. Nós não precisamos tocar em nada, porque não tocamos em Deus. Se eu acredito num Deus que eu não posso tocar, eu tenho que ter uma fé genuína, que Ele vai fazer o impossível se tornar possível. Que Ele ainda é o mesmo Deus que diz, haja isso e houve, haja aquilo e houve. Ele ainda pode dizer na nossa vida, haja uma nova porta, haja uma cura, haja um milagre, haja uma junção, haja, para a glória do nome dEle. Não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Essa necessidade de ter algo visível para servir a Cristo está levando as pessoas à idolatria, a homens, a templos, a placas, a formatos de trabalho. Idolatria que chega a destruir famílias, destruir a fé, criar os desigrejados. Mas nós vamos juntos hoje para mostrar a Deus que nós queremos ser diferentes, não melhores, mas bíblicos. Não melhores, mas homens e mulheres de Deus que se apegam à promessa, porque sabe que o Deus da promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ele cumpre. Ele nos fará viver grandes coisas no restinho desse ano, mas 2025 será o ano do posicionamento e das conquistas, em nome de Jesus. Vamos atravessar esse nosso Jordão. Quando nós tivermos os nossos desafios, nós vamos nos posicionar em fé, e a gente vai passar os conflitos atravessando o nosso Jordão. Hoje, nessa ministração, trazendo Josué como centro dela depois de Deus, nós vamos ver algumas coisas importantes. Primeira, quem gosta vai ter aí também, né, viu? Primeira, retirar o foco das barreiras e focar no Deus do impossível. Diga comigo, retirar o meu foco das barreiras, das dificuldades e focar no Deus do impossível. Aonde eu coloco os meus olhos da fé, define o que eu vou colher na minha plantação. Aonde eu coloco os meus olhos da fé, define o que eu vou colher na minha plantação. Se eu coloco os olhos da fé, não os comuns, no problema, na falta do recurso, na dor, no diagnóstico médico, no problema que está na minha casa, eu vou colher angústia, medo, insegurança, depressão, insegurança. Vou colher aquilo que vai me matando aos poucos, me entristecendo aos poucos. Tem alguém entendendo? Agora, se eu pego os meus olhos da fé e coloco no Deus do impossível, ainda que tudo esteja caindo debaixo de mim, eu sei que a sua destra me sustentará. Ainda que os mares da vida, as tempestades da vida estejam rugindo no meu ouvido, eu te destruirei. Eu direi com os olhos da fé: você não pode me tocar, porque Ele me esconde no seu esconderijo. 2025 é o ano que vamos acalmar as tempestades da vida. Os demônios, como diz a Bíblia, eles virão sobre aqueles que se posicionarem. Eles virão por um caminho, mas nos alegraremos na fuga deles por 7 caminhos. Quem crê nisso? Tirar o foco do problema. Porque quando eu foco no problema, eu estou dizendo para Deus que Ele não é capaz de resolver, que Ele não tem o poder da solução. E Deus nos ensina a sua palavra dizendo: não há impossíveis para mim, diz o Senhor seu Deus. Esse primeiro tópico a gente vê em Josué 1,
do verso 1 e 2, ele diz: logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse, lhe ordenou: Moisés, meu servo, morreu. Olha que situação. Josué tinha um líder fantástico, extraordinário, chamado Moisés. Tudo que Josué aprendeu sobre Deus, sobre as lutas, sobre os milagres, foi com Moisés. Coladinho. Como é que fala hoje? É bala com casca. Casca com bala. Isso é espiritual. Casca com bala. Era Josué e Moisés. Morre o líder dele. O próprio Deus o mata ali. Ó, acabou, torceu, levou, nem o diabo achou o corpo. Não é o que a Bíblia diz? Ninguém achou até hoje. Moisés devia estar, eu penso, direito eu tenho de pensar, aflito, triste, chorando, né? Não reclamando, mas perdeu o amigo, perdeu o líder, perdeu o pastor, perdeu o homem de Deus, referência dele, perdeu alguém que ele cria e via os milagres de Deus, alguém que falava com Deus, alguém que ouvia Deus. Ele estava abalado. E aqueles jovens que cresceram, alguns já adultos, outros nasceram depois dos 40 anos jovens, tinha só Moisés como referência. A segurança deles eram as histórias que eles ouviam do que Deus fez através de Moisés, e algumas que eles já passaram na reta final. Está entendendo ou não? Aquele povo estava na força deles. É como se você tivesse um emprego, por exemplo, e aquele emprego você pensasse que era para o resto da vida, fez planos, fez projetos, confiante, 10 anos, 15 anos, de repente você é demitido. Você fala: eu dediquei, eu só sei fazer isso, eu dediquei minha vida toda aqui, esse homem me demitiu, essa mulher, o que eu vou fazer agora, o que será da minha vida? Às vezes aquele casamento, a pessoa era o seu porto seguro, seja o homem, seja a mulher, é a pessoa que você ama, e de repente juntou as coisas e foi embora para o resto da vida. Quantos já não passaram por isso, cristãos e não cristãos? E você fica sem saber o que fazer, às vezes com aquela reca de menino. Às vezes a mulher nem trabalhava, só cuidava dos meninos. Homens que sofrem, mulheres que sofrem, perdem o rumo. Era um momento de desconforto. Então Deus fala: Moisés, meu servo, morreu. Ele já sabia que tinha morrido, não era uma novidade, mas Deus estava fazendo questão de falar: eu sei o momento que vocês estão atravessando. Eu sei a insegurança que se estabeleceu. Moisés morreu. Eu sei como está difícil para você, Josué. Moisés morreu. Mas já que morreu, vamos olhar para frente. Se o seu casamento morreu um dia, não tem volta, infelizmente, vamos olhar para frente. Se a sua empresa faliu, vamos olhar para frente. Se o seu filho entrou nas drogas, Deus vai tirar ele de lá o ano que vem, vamos olhar para frente. Se você tem um diagnóstico fatal, vamos orar, Deus pode transformar isso em 2025, um novo ano para você. Moisés morreu, a certeza, a insegurança instalada. Mas era como se Deus dissesse para ele: Moisés morreu, mas eu não morri. Tem até um filme, é que chama? Deus não está, fala para ele: Deus não está morto. Fala com ele forte: Deus não está morto. Então confia. Fala com ele: confia. Se alegra. Deus não está morto. É como se ele falasse: olha, Moisés morreu, mas eu, o seu Deus, continuo no comando. Eu vivo para sempre e eu vou resolver todas as coisas. Se você chegou aqui nessa noite, ou está me assistindo hoje ou algum dia, e você quer tirar a sua vida, acha que é o final, Deus não morreu. Deus te olha, Deus te ama, Deus te chama para transformar, para fazer o novo. Aí Deus diz no versículo: Moisés, seu servo, morreu, mas assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Eu posso pegar essa palavra e trazer para hoje? Posso ou não? Posso. Essa é aquele tipo de palavra contínua. Ah, pastor, isso é Velho Testamento. Então vai, Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Deus que estava com Moisés e Josué está com cada um de nós que cremos. Está esperando o posicionamento.
Os planos humanos passam, prescrevem, mas os planos de Deus são eternos. Mesmo diante de uma perda, o propósito de Deus é avançar, ou seja, precisa atravessar o Jordão. Essa noite é a noite que eu te peço, em nome de Jesus, você pega as suas mágoas, aquilo que você não conseguiu perdoar, que é o seu Jordão que você não consegue atravessar, as suas dores, as suas decepções, as suas tristezas, o seu ego, o meu ego. Nós vamos pegar tudo isso e vamos olhar como o Rio Jordão. Nós vamos deixar aqui, porque vamos atravessar para as conquistas em 2025. Alguém está entendendo? Você tem que pegar tudo isso, todo esse Jordão. Vai sentir dor, mas tem que sentir dor para pôr para fora. Vai parar de pensar nesse passado, vai parar de se amarrar nessas correntes. Deus quer que eu e você possamos atravessar o nosso Jordão. Então eu foco os olhos em Deus. Os Salmos 25:15 diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará os meus pés da... O que o salmista está falando? A cilada está armada, eu estou com muito problema, os exércitos inimigos estão vindo, mas eu coloco os meus olhos sempre em Deus. Irmão, está na hora de elevar os olhos para o alto. Está na hora de olhar mais para cima do que para baixo. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olha, eles estão dizendo que é para olhar. De que forma? Fixa. Não dá espaço para mim olhar para a dor, não dá espaço para olhar para o passado, não dá espaço para olhar para a tempestade. Jesus falou com Pedro: vem até mim. Sim ou não? Pedro anda sobre as águas. Quando ele estava fitado em Jesus, como esses dois versículos falam, a tempestade que simboliza o seu e o meu Jordão, nele não olhar, mas quando ele tirou os olhos do Senhor, o que aconteceu? Afundou, sim ou não? Começou a afundar. Às vezes nós estamos até por aqui, de problema, até por aqui sem fé, até por aqui desanimado. É porque nós tiramos os olhos do único que tem a solução para a nossa vida. Eu quero que amanhã você fale que o seu problema, meu Deus é maior do que você. Você vai chegar hoje à noite, abrir as gavetas, colocar aqueles boletos, tudo na mesa, mas vai ter que pagar. Só precisa falar: Deus é maior do que vocês. Pastor, o senhor não sabe o tamanho do boleto. Não interessa, Deus é maior. Agora você vai fitar em oração. Primeiro você vai pedir perdão porque gastou mais do que podia comprar. Já começa abrindo o Jordão pedindo perdão, sim ou não? Depois corta o cartão de crédito até ter responsabilidade. E depois começa a pagar. Quando você fizer isso, fala: Deus, eu olho para o Senhor, isso aqui está me atrapalhando, eu quero entrar lá, eu quero atravessar esse Jordão de dívida para conquistar. Deus vai começar a operar. Tira os olhos do problema, coloca os olhos no Senhor. Josué 1:11 diz: preparai vossas provisões. Naquela época as provisões ali era comida, eram as armas, né? Era se preparar. Para nós hoje a nossa provisão pode ser o quê? Eu estou te chamando para uma batalha, eu estou te chamando para você guerrear pela sua vida, eu estou te chamando para enfrentar os problemas. Então eu preciso pegar provisões. Fé, só aumentar minha fé. Sabedoria, a Bíblia diz: pede a Deus que lhe dá sabedoria. Amém ou não? Eu preciso pegar a palavra de Deus. Se eu quero ir para 2025, atravessar o Jordão, eu tenho que ler como eu nunca li. Eu tenho que meditar como eu nunca meditei. Eu tenho que liberar a palavra como eu nunca liberei. Provisões de fé. Tem alguém comigo? Tem que mudar de vida. Tem que tomar isso como uma realidade para atravessar o seu Jordão. Eu tenho que me provisionar de oração. Ficar cascudo na oração. Quando o diabo bater, já volta para trás. Você vai orar tanto que ele vai olhar para você e vai ver você como uma tartaruga ninja. Não pela feiura, mas pela aquela proteção nas costas. O
dardo inflamado vai bater e vai cair, a seta que voa o meu dia vai bater e vai cair. Você crê nisso? Se eu vou para a batalha, eu tenho que ter provisão. Segunda coisa, aliás, antes da segunda, vamos atravessar o Jordão da insegurança e do medo. Diga comigo, eu vou, pela fé, atravessar o meu Jordão de insegurança e do medo. Você vai colocar os olhos no Senhor, não é meu não. Segunda coisa, nós devemos ter posicionamento. Se eu coloquei os olhos no Senhor, eu tenho que me posicionar com relação a Deus e as dificuldades. Tem muito crente que não se posiciona. Tem muito crente que só reclama, só chora. Muito cristão que fica andando de um lado para o outro, mas não consegue se posicionar. Deus agrada quando nós nos posicionamos em qualquer área da nossa vida. Lá em Josué capítulo 1, versículo 10 e 11, Josué nos dá esse exemplo. Estava abalado pela morte de Moisés, o povo desgovernado, tinha ali a terra prometida do outro lado. Parece que quando Deus promete tudo vai ser fácil, mas eles tiveram que lutar para conquistar. É um exemplo para nós. Deus abre a porta, você tem que entrar lá dentro e trabalhar, lutar, sim ou não? Ser fiel e etc. Então Josué 1 de 10 a 11, então Josué orientou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai uma ordem ao povo. Uma ordem, não foi um talvez. Quem se posiciona desce do muro. Quem se posiciona é sim ou não. Quem se posiciona é firme, está entendendo ou não? Ele disse: preparai vossas provisões, daqui a 3 dias atravessareis o Jordão nesse ponto, com o objetivo de entrar e ocupar a terra a cuja Deus nos deu. Então você vê que Josué 1:2, Deus dá uma ordem a Josué e diz para ele: levanta-te. Essa palavra para mim não é porque ele estava sentado ou deitado à toa. Para mim, levanta é porque ele estava abatido com a morte de Moisés. Ele estava recolhido com a morte de Moisés. E ele diz: levanta-te e atravessa o Jordão. O que Deus está me transmitindo e transmitindo para você é o mesmo que você tem que transmitir para quem está com você. Ou ele está dizendo: olha, Deus deu uma ordem, levanta e atravessa o Jordão. Ele fala: passa no acampamento, no meio do acampamento, diz ele, e dá uma ordem ao povo. Está entendendo ou não? Ordem é para ser cumprida. Diga: ordem é para ser cumprida. Nós somos inseridos nessas situações onde Deus nos testa, onde Deus nos prova mais do que o ouro provado pelo mais alto fogo. Só que deserto onde Deus nos coloca para nos provar não é a nossa casa. Deserto não pode virar a nossa morada. Deserto eu tenho que entrar e sair, amém ou não? Eu não sei se você está no começo, no meio, no fim, mas em 2025 acabou o deserto. De vez em quando ele pode pôr nós numa areinha só para fortificar. Deserto nos ensina, nos prepara, nos fortalece, mas não é a nossa morada. Quem aqui está há muitos anos em alguma luta estranha, não sai da sua vida em alguma área? Quem está há muito tempo aqui? Olha aí. Esse tanto de gente que levantou a mão, põe a mão no seu coração, só vocês levantou a mão. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu queria que você colocasse agora espiritualmente os seus olhos em Deus. E pensasse nessa situação que há tantos anos você está nesse deserto. Nessa área ou áreas que você está pensando. Agora fala comigo nessa noite assim: Deus, em nome de Jesus, eu tiro hoje os olhos desse deserto e eu coloco os meus olhos de fé no Senhor. E eu creio que o Senhor vai me conduzir para fora desse deserto. E eu me posiciono para entrar na dimensão das suas promessas. 2025 será para mim o ano das conquistas, porque esse Jordão eu atravesso hoje em nome de Jesus. Vocês fizeram oração segura, filho, creia nisso. Uma dimensão de promessa está colocada para nós depois do Jordão. Deus prometeu a terra prometida e parou eles no Jordão. Haverá do outro lado também desafios. Não é só entrar
numa mágica eficaz, mas na dimensão onde as bênçãos são geradas. Quando eu chego lá, elas são entregues nas minhas mãos. Sabe, queridos, eu preciso atravessar o Jordão da minha vida e me posicionar como sobre a rocha. Posicionamento é algo que eu não me abalo. É como aquele homem que diz, olha, guardou a palavra dentro dele, obedeceu a palavra. Eu vejo ele, de Jesus, como alguém que está com os pés sobre a rocha. Se você se posicionar no lamaçal do passado, da angústia, da falta de perdão, da falta de coragem, afunda. Essa é a verdade. Se você vai afundando nessa área cada vez mais, mas quando eu tomo posicionamento falando, Deus, eu creio, eu não estou lutando sozinho, eu sei que o Senhor está me amadurecendo, me transformando, eu vou entender isso e vou acelerar o processo, vou parar de dar volta no deserto. Senhor, eu entendi que eu criei o meu próprio Jordão, vou abrir minha mente, vou liberar, vou soltar, vou me posicionar na palavra, na oração, no jejum, na comunhão, no servir na sua casa. Vou me posicionar na minha casa, vou me posicionar na minha empresa, no meu trabalho, no meu serviço. Vou me posicionar como homem, vou me posicionar como mulher de Deus. Vou atravessar esse Jordão. Eu não vou morrer de cá do Jordão, olhando as minhas promessas do outro lado. Terceira coisa, se eu coloquei os olhos em Deus, se eu me posicionei, eu preciso permanecer na obediência. Fala comigo, permanecer na obediência. Não adianta pôr os olhos no Senhor, não adianta se posicionar se a vidinha fora da obediência continua. Se o pecadinho de estimação continua, se a mentirinha continua, se você continua gastando mais do que você ganha, se você conseguir, eu já vi crente falar para mim, não, pastor, deixa eu gastar, porque eu sei que daqui 5 anos meu nome limpa. É limpa aqui na terra, mas no céu está sujo. Tem gente que fica fazendo isso, e limpa o nome, pega cartão, limpa o nome. Não, eles vão dar um desconto, e eu vou pagar uma mixaria daqui 7 anos. Irmão, mas se você morre daqui para 7 anos, o capeta não vai dar desconto nenhum. Vai levar direto. Ilimitado o saldo infernal. Está na hora de posicionar, mas obedecer. Há um entendimento na dimensão das conquistas. Há um entendimento revelado na dimensão do cumprimento das promessas da nossa vida. E ele é lindo. Esse entendimento é a junção entre a soberania e o poder de Deus, e a nossa obediência em caminhar pela fé rumo às promessas. Diga comigo, na dimensão que eu quero ir, fale com fé, na dimensão que eu quero ir, preciso juntar a soberania e o poder de Deus sobre mim, com a minha obediência, no meu caminhar, rumo às promessas, pela fé genuína. Irmão, se você fizer isso, todas as conquistas chegarão na sua vida. Vai mudar a estrutura, vai abalar os alicerces. Quem quer ter um 2025 muitas vezes melhor? Ainda que foi bom demais, nós quer bom demais ao quadrado, ao cubo, a 100 vezes mais. Quem quer muito mais? Deus te trouxe hoje aqui para te dar esse segredo. Agora só vai alcançar quem praticar, quem vivenciar. Josué, capítulo 1, verso 7 ao 8. Ele diz assim: tão somente, diz Deus, ser firme e corajoso de fato, para teres zelo de agir de acordo com os mandamentos da minha lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Deus continua, Josué, é como se Deus falasse assim, ó, Josué, a dimensão que eu vou colocar você lá, você vai derrubar gigantes, grandões, como você viu lá no passado quando espiou. Eu vou te dar uma terra linda, como eu prometi, vocês vão vencer todos e tudo. Josué, mas você precisa obedecer a minha Torá, que naquela época era a lei, a Torá. Ô Josué, você precisa
ter nos seus lábios ela e meditar nela de dia e de noite. Para que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Não só ficar lendo ela de Gênesis, Apocalipse, eu já li ela 30 vezes. Por que eu não posso só vir no culto domingo? Por que eu não posso depender de gente somente para me ensinar? Isso é bom, mas eu preciso ter ela no meu coração. Porque ele diz: tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que na minha palavra está escrito. Tudo que eu li para você, o versículo 7 e 8, foi depois dele mandar Josué se levantar para atravessar o Jordão. Foi depois dele instituir Josué líder. Deus colocou condicionantes. Ele está dizendo no versículo 7 e parte do 8: pega a minha palavra, come ela, lê ela, combina com ela, fala ela nos seus lábios, medita, tenha cuidado de viver ela. Aí Deus diz o que muito crente não presta atenção: deste modo, ou seja, se você fizer isso tudo com a palavra, deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. Vamos fazer um ato de fé? Tem muito tempo que eu não faço. Mãozinha no coração, puxa aquela fé lá de dentro. Vou falar meu nome, você fala o seu. Manuel, o teu Deus te manda, levanta, atravessa esse Jordão. Agora, Manuel, pega a palavra de Deus, medita nela, de dia e de noite. Tenha cuidado, Manuel, de ter uma vida, de ter ações em conformidade com tudo o que Deus ordena na sua palavra. Então, Manuel, se neste mês, se em dezembro, você fizer tudo isso, eu te atravessarei o Jordão, e o teu Deus, Manuel, então cumprirá, que deste modo, você, Manuel, será vitorioso em todas as coisas, e alcançará, Manuel, em 2025, bom êxito em todos os seus projetos. Aleluia, aleluia e aleluia. Preste muita atenção quando você lê a Bíblia nas condicionantes. Sempre tem. Pregadores de emoção gostam de falar só a promessa, mas não fala a condicionante. A vitória estava condicionada a Josué, a sua fidelidade, a do povo. A palavra de Deus não pode nunca deixar de ser o fundamento da nossa vida. Eu insisto, sou chato aqui em cima, leia livros, mas sempre comparando eles com a Bíblia. O seu fundamento é a Bíblia. É um padre aí dizendo que levantaram ele para bater em nós, mas bate em nós, que é uma beleza. E ele disse que esses crentes, esses evangélicos, para eles só existe a Bíblia. Eu falei, uai. Eles acham que tudo tem que estar na Bíblia. Se não tiver, não pode ter outra coisa. Pode mesmo não, seu pai. Queridos, o segredo está revelado. O posicionamento deve ser colocado e a obediência deve ser praticada. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15 ao 16. Se vocês me amam de verdade, diz Jesus, vocês obedecem os meus. E eu então, quer dizer, se você obedece e me ama, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade. O mundo lá fora não pode receber, porque não vê Ele, nem conhece Ele. Mas vós que guardam a minha palavra, conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Nunca mais fale, venha Espírito Santo. Só fala, libera o seu fruto. Antes que os adolescentes briguem comigo de novo. Libera o seu fruto, Espírito Santo, dentro de mim. Me usa. O maior que está dentro de mim do que o que está lá fora é o Espírito Santo. Então quando você obedece, a Bíblia diz que ele vem.
é aquele que Romanos 8 diz que intercede junto a Deus nas nossas orações com gemidos inexprimíveis. É como se a gente falasse uma língua que Deus não entendesse, Ele fosse lá e traduzisse, transformasse. E Jesus ainda chama Ele também de um novo advogado. Queridos, o pastor não tem que habitar em você. O seu líder não tem que habitar em você. Nós temos que te ensinar, te doutrinar na Bíblia. Quem habita em você não são homens e mulheres, é o Espírito de Deus. Quem nos conduz na vertente da verdade, na vertente da luz, na vertente do verdadeiro caminho, na vertente da vitória, é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito que está em vós. Eu entristeço ele quando eu desobedeço. Acabou, é o último dia que a gente vai desobedecer. Nós vamos rasgar o coração, nós vamos pôr fogo naquilo, vai quebrar o que está de errado, vamos abrir o nosso coração, vamos tirar todo o vício, tudo que nos domina, toda a fúria do diabo, toda brecha será tampada e nós vamos atravessar o Jordão. A vitória é nossa do lado de lá. Aleluia! Eu creio, Manuel, creio. Eu vou. Não dá tempo de eu te puxar. Você tem que ir logo comigo. Ah, menino, 2025 promete. Não estou falando que vai ser só mar de rosa, não. Mas nós vamos tirar de letra se nós fizermos tudo isso aqui que Deus está revelando. Você imagina que o Rio Jordão, naquela altura, daquele momento, lotado, cheio, os sacerdotes segurando a arca foram à frente. A arca era o simbolismo da autoridade, da presença, do poder de Deus, sim ou não? Então eram sacerdotes carregando aquilo. Quando eles pisam, fazem-se as paredes de água. Então você entendeu que o seu Jordão e o meu são as dificuldades que nós deixamos nos dominar, são as angústias, a tristeza, a falta de perdão, o medo, a incerteza, a insegurança, a falta de fé. Amém ou não? Às vezes suas vendas não estão deslanchando o seu negócio, às vezes sua espiritualidade não está ampliando, alguma coisa está acontecendo. Então é o Jordão. Então presta atenção, mais um segredo: o sacerdote pisou trazendo a arca que simbolizava a presença e o poder. A Bíblia diz, eu te ensinei há 2 semanas atrás, claramente, que os filhos de Deus, nós que nascemos de novo, somos sacerdotes reais. Vai chegar em casa hoje, vai pensar naquele Jordãozão, vai pôr tudo lá dentro, aquela tempestade louca, e vai fazer um ato de fé. Não é ato profético, eu te ensinei, ato profético só existe dos profetas para cá. Um ato de fé, você vai falar: eu como sacerdote piso nesse Jordão que está me impedindo de chegar. Ato de fé, não é crendice, amém ou não? Aí você fala: está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? A presença e o poder. Aí Jesus disse: se você guardar a minha palavra, eu e papai vamos vir e vamos habitar aí dentro. Aí você já está com o poder. Vai abrir o Jordão. Você é o sacerdote e carrega o poder. Amém? Você não entendeu? Mas eu entendi, eu vibrei hoje à tarde. Eu pulei no meu quarto lá. Eu vou atravessar. Fica esperto, eu não posso te buscar não. João 14, 12, 14. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, diz Jesus, pois eu vou para Pai. E assim seja o que for que você pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir algo em meu nome, eu farei. Por que você não está acontecendo isso por causa do 15 e o 16? Porque eu li agora do 12 ao 14, o 15 e 16 que eu li antes, proporcionalmente diz assim: se você me amar e guardar os meus, sem obediência não há resposta. Sem obediência eu continuo do lado do Jordão no deserto. O deserto de um lado e a terra fértil do outro. 2025 está logo ali depois de 31 de dezembro. Você não sabia disso, mas é verdade.
Depois de 31 de dezembro é 2025. E é o ano do pós e... Guarde isso. 2005 é o quê? 2025 é o quê? Posicionamento de quem? Meu. Cada um fala meu e nosso também é legal. Mas o nosso corre o risco de segurar o lá de lá do Jordão. Os que não vai. Então é o ano do posicionamento meu. Vamos atravessar o Jordão da desobediência e da teimosia. Amém ou não? Se você pensar aqui, agora eu vou encerrar. Nós atravessamos 3 Jordões hoje, mas tem outros que você vai lembrar. Primeiro nós atravessamos o Jordão da insegurança e do medo. Depois nós atravessamos o Jordão da falta de posicionamento na rocha. E depois nós atravessamos o Jordão da desobediência e teimosia. Quem está disposto a largar tudo que você sabe que é errado e obedecer a Deus? Encerrando, pode vir o louvor. No capítulo que nós lemos e no versículo de 1 a 5, no 2 diz assim: Josué meu servo morreu, Moisés meu servo morreu. Agora Josué, levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta do seu pé pisar, eu te dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas ao mar grande e o Mediterrâneo. Olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Está faltando só a gente viver a palavra. Essa promessa é nossa. O diabo vai se levantar, as pessoas vão se levantar, e quando você crescer, tiver grande o ano que vem, elas vão falar que você está fazendo coisa errada. Elas vão falar: onde é que ela arrumou tudo isso? Onde é que ela arrumou tudo isso? Ela deve estar se prostituindo, ele deve estar roubando, ele deve estar não sei o quê. É assim que eles vão falar. Mas eu e você estaremos de cabeça erguida. Nós deixamos o Jordão para trás, nós estamos posicionados em obediência, nós estamos recebendo e recebendo mais de Deus. E Deus está dizendo: ninguém, se você obedecer o que te ensinaram hoje, ninguém, nada vai resistir durante toda a sua vida. Aí Deus libera mais uma promessa. Desculpa, tem hora que não dá. Tento não falar isso porque não. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, com você lá atrás, com você em pé, com você sentado. Não é promessa minha, é promessa do Eterno, é promessa do Salvador, é promessa do Poderoso, é promessa de Deus, é promessa labastoricandolabadai. Recebe esta promessa, aproprie-se dela em nome de Jesus. É sua, é nossa. Mas ele tem mais uma. Para você lembrar, quando tiver a luta, ele continua dizendo: ninguém vai resistir você na sua vida. E como eu estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei. Jamais te desampararei. Ei, entra firme, irmão. Aleluia, algo alegre. Entra firme. Oh! Deus está aqui. Fique de pé, vamos adorar. O inimigo tenta laços e Glória a Deus. embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira
livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse é o meu Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Primeiro Jordão que todos nós precisamos atravessar. Eu não sei se todos aqui já atravessaram ou não. É o Jordão da tradição religiosa. É o Jordão da cegueira espiritual que Saulo tinha até encontrar Jesus a caminho de Damasco e ser jogado daquele cavalo com a luz resplandecente do Senhor. Atravessar o Jordão para ter Jesus como meu único Senhor e Salvador. Só assim eu terei tudo isso que foi ministrado hoje. O primeiro Jordão é dar fé no lugar errado e colocar a fé no lugar certo, que é Jesus. Alguém nessa noite, alguém que às vezes acha que tem Jesus, mas nunca o confessou diante dos homens, como um dia eu fiz. Pude ver Deus transformar a minha vida. Continuei ainda humano, falho, com meus problemas, mas cada vez vencendo e vencendo nele, com ele e para ele. Se você quer ter esse Jesus, essa realidade que nós vivemos, não é mudar de religião, é atravessar esse Jordão da fé. Se tiver alguém que quer Jesus, levante a sua mão. Corre aqui, meu irmão. Aracalabastore e andalás. Aleluia. Venha, filha, vem cuidar do teu marido. Você orou tanto. Aleluia. Noite de festa no céu. Coisa mais linda. Está frequentando e ele falou: eu só vou o dia que Deus tocar meu coração. Chegou esse dia. Tem mais alguém que gostaria de atravessar esse Jordão religioso? Mais do que um paralítico levantar, mais do que um surdo ouvir, isso é bom. Mas só tem festa no céu quando alguém se converte a Jesus. Tem alguém que gostaria de reconciliar, de atravessar o Jordão da frieza, daqui alguém te machucou, uma igreja, alguma coisa, corre para cá, filha, vem reconciliar com o Pai, vem reconciliar, atravessa esse Jordão, Deus vai trazer coisa nova. Tem mais alguém que quer atravessar o Jordão da frieza, da distância? Tem mais alguém? É sua noite, volte, fala: Deus, eu estou longe, a minha vida tem estado aos traços, e eu não tenho enxergado, é porque eu estou longe da sua casa. Alguém? É sua noite, Deus te trouxe hoje para falar: atravessa o Jordão. Aleluia, mais um, glória a Deus. Mais um, glória a Deus. Glória, glória, glória. Há pessoas atravessando os Jordões dessa noite, você pode se alegrar. Aleluia.
Amém, irmão? Há mais alguém? Deixa Deus casa, Deus deixa mudar sua mente. Volte a essa mesa do banquete, atravessa esse Jordão. Ser desigrejado não te levou em lugar nenhum. Não está aqui se alimentando não te levou em lugar nenhum. Há mais alguém? Se houver, enquanto eu oro, você corre para cá em nome de Jesus. Vou conversar com você. Vou falar meu nome, você fala o seu. Você está reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Porque se eu, Manuel, creio no meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e eu confesso diante de Deus, diante dos homens, que Jesus Cristo, a partir de hoje, é o meu único Senhor. Todos os meus pecados, joga no lago do esquecimento. Espírito Santo, habita em mim, porque agora eu sou só de Jesus. Deus abençoe a jornada desse homem. Abençoe a jornada desse homem. Amém. Mas você também, glória a Deus. Pode vir, se tiver mais alguém. Vocês que vão reconciliar com o Pai, só dou um conselho: que seja a última reconciliação, que não voltem atrás por motivo nenhum. Amém ou não? Porque Ele vai tirar vocês, vai passar para o lado lá do Jordão, mas Ele quer fé e obediência. Eu não sei, eu fico assim por dentro, que eu custa me segurar, tanta alegria. Coloca a mão no coração de vocês. Quando eu falar Manuel, você fala o seu nome de todo o coração. Deus, fale: Deus, eu, Manuel, estou aqui hoje como filho pródigo. Lhe peço perdão, porque um dia saí da tua casa, saí do teu caminho, mas eu volto hoje para nunca mais sair. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, os pecados que cometi. E eu desfaço hoje qualquer aliança ou contrato, consciente ou inconsciente, que eu tenha feito com o mal ou com o pecado. Espírito Santo, habita em mim de novo e me conduz, porque a partir de hoje eu não volto atrás para o outro lado desse Jordão, porque eu sou perdoado, lavado, curado, e eu sou de Jesus, em nome de Jesus. Cuidem deles, cuidem deles, cuidem deles. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz pais terem mães e filhos. É Dá mesmo, no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui hoje? Quem sentiu a presença do Senhor aqui hoje? E quem quer continuar sentindo essa presença gostosa durante a semana? Amém? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.